Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe acolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, nesta noite, que toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada pelo teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Senhor, nesta noite fale conosco, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem se assentar. Este texto que nós acabamos de ler, daria até para dar sequência na mensagem a qual nós iniciamos no domingo, que nós falamos da Santa Ceia. E na Santa Ceia, quando nós falamos sobre a crucificação de Jesus Cristo, nós falamos sobre as chibatadas que o nosso Senhor Jesus Cristo levou por nós e foi entregue ali na cruz do Calvário, nas mãos daqueles que o queriam crucificar, e o crucificaram. Ali, penduraram ele numa cruz, e ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós observamos que o Senhor foi crucificado e entregou o seu Espírito ao Pai que estava no céu. Foi morto, e a um prazo de 3 dias ele ressuscitou. Nós observamos que a Bíblia no Antigo Testamento ela declara no livro de 1 Reis sobre uma mulher que era a viúva de Sarepta, tem o seu filho morto, e esse menino ressuscita através do profeta Elias. Ele volta a ter vida novamente. Nós também sabemos que no livro de 2 Reis também fala sobre a sunamita, que nós pregamos alguns dias atrás, falando que o filho dela também foi morto, mas através de um profeta pelo nome de Eliseu, ele volta a ter vida também. Nós observamos que a Bíblia nos declara que algumas pessoas foram jogadas na sepultura de Eliseu, após ele ser morto, tocando esses homens aos ossos de Eliseu, ressuscitou. Um cidadão ressuscitou, de tanta unção que havia. Então nós observamos que a morte ela era presente na vida dessas pessoas, e por intermédio de um profeta e usado pelas mãos do Senhor, voltaram a ter vida, ressuscitaram, voltaram a ter uma vida normal. Aí nós chegamos no livro de Mateus, onde começa a falar do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que é importante, igreja, é muito importante colocar Jesus Cristo dentro da tua vida. Olha, viva no centro da vontade do Senhor. Sabe por quê? Quem vive no centro da vontade de Jesus Cristo de Nazaré, ele tem vida, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem paz, ainda que passa por luta. Ele diz assim: olha, você vai sofrer aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e
para adorar, Ele quer ver você livre para glorificar. Ei, se você tem glória a Deus, começa a glorificar, a glória vai subir e Deus vai enviar respostas à tua oração, trazendo vitória na tua vida, vitória no teu lar, na tua família. Pessoas vão olhar e não vão entender, mas vão saber, verdadeiramente você adora um Deus diferente, um Deus que tudo pode e um Deus que tudo faz. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Observa a igreja, que quando nós chegamos no livro de Mateus, começam os milagres do Senhor Jesus Cristo. E Ele opera alguns milagres, vários, mas Ele faz com que alguns se ressuscitam também. A Bíblia nos declara que Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7. Fala que ele tão somente ele toca no esquife lá, o menino ressuscita, estava morto. Ele ressuscita também a filha de Jairo. Lucas capítulo 8 vai falar que ele ressuscita a filha de Jairo, que estava moribunda, todos já estavam chorando, mas ele chega lá e dá vida à menina novamente. Eu poderia até abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes, você acha que o teu sonho está morto. Ei, se prepara. Se prepara. Enquanto a fôlego de vida, a esperança. Você pode ter 90 anos de vida, você ainda tem sonhos a ser realizados pelo Senhor. Ele faz milagre. Não deixa o teu sonho sepultado pelo inimigo, não. Creia que você vai ser feliz. Creia que vai mudar a tua história. Creia que algo de extraordinário vai acontecer na tua vida. Creia que o milagre já nasceu no coração de Deus e será entregue nas tuas mãos. Creia que o inimigo ele vem assoprar no teu ouvido e diz que você não vai alcançar. Creia que Deus está assinando uma grande vitória para você. Na tua vida, ao teu sonho novamente. Creia, não pensa que está morto, não. Deus, o nosso Senhor, Ele pode te surpreender com algo de extraordinário da parte dEle, porque Ele continua sendo um Deus. A Bíblia nos declara que Ele ressuscita Lázaro. Lázaro estava ali, morto, há 4 dias. Todos que ressuscitaram, era até o 3º dia. Lázaro é o único, há 4 dias. Já estava se decompondo. Ele ressuscitou. Depois, através da vida de um dos discípulos, Dorcas volta a ter vida. Ressuscitou também. Só que todos eles tiveram a morte, ressuscitaram e tiveram uma vida normal. Tu imagina, eu tenho uma prima minha lá em Juiz de Fora. Ela ficou acho que 20 dias em coma, induzido por causa da Covid. E muitos achavam que ela não ia nem sobreviver mais. Mas a gente tinha fé, estava em oração. E hoje ela está bem lá. E ela conta assim que ela passou por um sono profundo, que não lembra de nada. Então uma pessoa, quando ela morre, não tem como lembrar aquele momento de apagão. Mas quando volta, ela volta numa vida normal. Talvez uma sequela ou outra, mas volta numa vida normal, se alimenta normal, tem a vida cotidiana normal, seus afazeres normal. Só que após esse processo da vida normal, eles tornaram a morrer. Morreram, ressuscitou, tornou a morrer. E agora, quando nós olhamos o texto que nós lemos, escrito pelo Dr. Lucas, nos diz que Jesus, ele vive 30 anos, 3 anos ali ele tem seu ministério, fazendo os milagres, maravilhas, e é crucificado. Após ser crucificado, ele volta a ter vida. E a vida do Senhor Jesus Cristo, ela é uma vida normal.
não é em espírito, porque ele comeu com os discípulos, ele comeu peixe com os discípulos, ele ceiou com os discípulos, ele voltou com uma vida normal, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e a um prazo de 40 dias, nós lemos aqui, que ele procura alguns para ver. É interessante isso aqui. Atos capítulo 1, nós lemos aqui, olha. É muito forte isso. O verso 3, ó, aos quais também depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então ele ressuscitou, e ele fica com alguns por um espaço de 40 dias. Ele sendo um Deus, ele sendo um todo. Aqueles que morreram e ressuscitaram não sabiam quanto tempo iam viver mais. Porém, deve ter dado tempo de ver a tia, o tio, o amigo. Deve ter dado tempo para visitar muitas pessoas. Certo? Agora Jesus, ele teve um prazo de 40 dias. Olha o mistério. Ressuscitou Lázaro. Ressuscitou os filhos da viúva. Ressuscitou a filha de Jairo. Fez o cego enxergar. Fez o coxo andar. Na vida de Jesus, ele conheceu muitas pessoas. Muitas. Se fosse eu hoje, morri, ressuscitei, e sei que eu vou viver só 40 dias, eu ia escolher aqueles que eu queria ver, porque eu sabia que o meu prazo é curto. Meu pai longe, famílias em Juiz de Fora, meu prazo é curto. Eu sei que eu só tenho 40 dias, mas eu ia procurar aqueles que mais me alegrou, aqueles que mais se achegaram próximo de mim, aqueles que na dor estava de ombro comigo, aquele que na luta estava junto comigo. Agora Jesus, ele ressuscita, e no prazo de 40 dias ele também quer visitar aqueles que estavam do seu lado, aqueles que estavam contigo, aqueles que quando ele foi orar antes de ir para o Getsemane, ainda que dormiu, estava com ele, ainda que dormiram. Veja bem, isso aqui é muito interessante, porque nós estamos vivendo num momento muito difícil, muito difícil. Estamos vivendo os piores momentos da face que o ser humano pode viver. Os piores, onde pestes estão por aí, onde enfermidades estão por aí, aonde guerras estão soando por aí, brigas a todo lado, famílias, nação contra nação, família, reino contra reino, dentro da casa está tendo divergência. Está na hora de nós começarmos a chamar a atenção de Jesus Cristo, porque ele ficou 40 dias, ele procurou aquele que ele queria ver. Veja bem, ao passar os 40 dias ele subiu, e a palavra do Senhor nos declara que ele vai voltar. Mas ele vai voltar para aquele que o adora, ele vai voltar para aquele que dá o ombro a ele, ele vai voltar para aquele que está com ele vai voltar para aquele que busca ele vai voltar para aquele que se dedica a ele vai voltar para aquele que se desprende de todas as coisas deste mundo e volta o teu coração a ele vai voltar, e ele vai voltar para procurar aqueles que verdadeiramente o adoram. Veja bem, se tem adorador, eu quero ver glorificando o nome do Senhor. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, ele vai voltar para buscar aquele que o adora. Ei, se você está entendendo o mistério, começa a
e prendemos em tantas coisas deste mundo. Em tantas coisas deste mundo, estamos esquecendo que Ele vai voltar. Nesse processo de 40 dias, eu vejo Jesus dizendo assim: olha, eu tenho que dar uma olhadinha em Lázaro. Eu tenho que dar uma olhadinha lá em Lázaro, viu? Eu vejo nesses 40 dias, Ele fala assim: aquela viúva, que depois que eu ressuscitei o filho dela, ela estava comigo. Eu tenho que dar uma olhadinha nela. Mas Ele falou assim: mas aqueles 10 leprosos, qual receberam a cura, 9 foi embora. Bom, eu tenho que ver, porque um voltou. Um voltou para conversar comigo, para agradecer. Ele começa: eu preciso ir àqueles que me deram ouvido, aqueles que deram peito para mim, aqueles que deram ombro, aqueles que conversaram comigo. Jesus, talvez se ele estivesse com a cadernetinha, ele estava anotando: eu vou passar na casa de tal, eu vou passar na casa de tal, eu vou passar na casa de Pedro, eu preciso ver Pedro. Eu preciso estar com eles, porque eles estavam na luta, na prova, eles estavam comigo. E o que é interessante é que a Bíblia nos declara em João, capítulo 20, abre a Bíblia comigo. João, capítulo 20. Para que vocês venham entender o que Deus tem para o meu e seu coração nessa noite. João, capítulo 20. Versículo 16. Diz assim: disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus. E ela voltando-se disse-lhe: mestre. Quero que você entenda isso aqui. Quando Jesus ele é crucificado, ele é colocado num sepulcro. E ali colocaram uma pedra. E diz que Maria, ela vai até o sepulcro. E chega lá, quando ela entra naquele cenário, ou seria ela vê a pedra removida e não entra, ela fica desesperada e vai até Pedro. E chega lá em Pedro e fala assim: Pedro, roubaram o corpo do nosso Senhor. Tiraram o corpo dele de lá. E Pedro sai juntamente com João, um dos discípulos que Jesus mais amava, e vai até aquele lugar onde a pedra está removida. E diz que o João chega primeiro, ele olha a cena e ele não tem coragem de entrar. Mas Pedro, quando ele chega após, ele vê o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, estava dobrado num lugar à parte. E os lençóis que estavam sobre o teu corpo estavam jogados no chão. Então Pedro, quando ele olha, ele vê aquela cena. Eu vejo que ali há uma mensagem interessante. Havia um lenço sobre a cabeça de Jesus, sobre o rosto, e um lençol sobre o corpo todo. Jesus joga o lençol no chão, ele ressuscita, ele joga o lençol no chão, ele pega aquele lenço, ele faz questão de dobrar. Ele dobra aquele lenço. E ele deixa o lenço dobrado num lugar à parte. E Pedro, quando ele entra, ele vê o lenço dobrado e vê os lençóis no chão. E Pedro logo entende que aquilo é uma mensagem. Alguns já sabem dessa mensagem, mas alguns que estão aqui nessa noite ainda não ouviram falar. Observamos que quando o Senhor está sentado na tua mesa, se alimentando, o seu servo está de longe olhando. E o lenço a qual fica na mesa, ele fica dobrado no lugar à parte. E todas as vezes que o Senhor levanta, ou alguém levanta da mesa e vai ao banheiro, vai fazer qualquer coisa, não mexe naquele lenço, o servo sabe: o meu servo vai voltar na mesa, então não posso mexer. Quando ele acaba a refeição dele, ele vai lá, pega o lenço, limpa a barba, limpa os dedos e joga o lenço sobre a mesa. O servo olha e fala assim: meu senhor acabou o trabalho. Quem diga amém? Amém. Pedro, quando ele entra, ele vê o lenço dobrado.
E ele diz assim: ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso ele faz questão de dobrar o lenço. Aquele lenço na sombra dele, ele faz questão de dobrar e deixar no lugar à parte. João não entende. Mas Pedro, quando olha, ele fala assim: João, ele vai voltar. E se ele vai voltar, é porque ele ainda não terminou o que ele começou. Se prepara, que o Senhor ainda não terminou o que ele começou na tua vida. Se prepara, que o Senhor ainda não terminou o que ele começou na tua casa, no teu ministério. Se prepara, que o Senhor ainda não terminou o que ele começou na tua família. Se prepara, que o Senhor ainda não terminou o que ele começou no teu trabalho. Se prepara, que o Senhor ainda não terminou o que ele começou na tua documentação. Se prepara, que o Senhor ainda não terminou o que ele começou na tua casa. Se você crê, adora, adora, adora. Ele ainda não terminou o que ele começou na tua vida. E o interessante é que depois nós lemos no verso 20, no verso 16, diz assim que ele chama Maria. Primeiro ele chama, ela não entende. E depois ele fala assim, e disse-lhe Jesus: Maria. Olha como é que é forte isso. Tu imagina você estar orando de madrugada, joelhinho no chão, as lágrimas descendo. E ele fala assim: Alexandre, tu já pensou? Aleluia. Tu já pensou, você está orando com o joelhinho no chão? E disse-lhe Jesus: Maria. E disse-lhe Jesus para ti, Bruna, Cássia, pastor, e disse-lhe Jesus para você. Já imaginou? É interessante que quando ela escuta a voz do Senhor, ela conhece. Ele reconhece a voz do seu pastor. Ele reconhece a voz. Todo servo conhece a voz do seu Senhor. Ei, não perca mais tempo com as coisas mais do mundo, não. Começa a ouvir a voz do seu Deus. Começa a ouvir a voz do seu Senhor. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela para. Verdadeiramente ela estava convertida. Sabe por quê? Marta não estava, a outra Maria também não estava, mas essa daqui, olha, que estava totalmente complexa na situação de Jesus. Houve uma conversão tão grande na vida dela, que quando ela escuta a voz, ela fala: eu conheço essa voz é do meu Senhor, essa voz é do meu Deus, essa voz é do meu Todo-Poderoso. Ei, começa a dar mais atenção à voz do Senhor. É bom ouvir a voz do teu vizinho, sim, é bom ouvir a voz do teu amigo de trabalho, sim, mas o melhor é ouvir a voz do seu Senhor. Ele dizendo assim para ti: eu sou contigo, não temas, eu não vou te deixar. Ei, não se preocupe, eu estou com você. Não se turbe o vosso coração, eu vou te abençoar. É ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ei, se você crê, adora, adora o nome do Senhor, glorifica, exalta o nome do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor, Ele nos livra das piores ciladas do inimigo. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus, Ele nos livra dos piores caminhos. Porque quando Ele fala Maria, Ele disse-lhe Jesus: Maria. A primeira vez que ela escuta, Ele disse-lhe Jesus: mulher. Ela não ligou, ela não deu importância porque achou que era alguém, algum dos cidadãos que estavam lá chamando ela. Mas quando Ele falou assim, e disse-lhe Jesus: Maria. Essa voz eu conheço. Lázaro, quando estava lá morto, dentro lá do sepulcro, Jesus lá de fora disse: Lázaro, sai para fora. Eu vejo Lázaro dizendo assim: ó, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Ei,
o carteiro bate palma em nossas casas e quer entregar uma documentação, nós não conhecemos, e quando passamos pela rotina, passamos a conhecê-lo. Ei, o cidadão, teu vizinho, bate na porta, quer algo emprestado, nós ouvimos aquela voz, conhecemos e sabemos que é o nosso vizinho, e muitas das vezes vem trazer algo ou levar algo emprestado, alguma coisa vai acontecer. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, como Maria ouviu, nós estamos encontrando solução para os nossos problemas, nós estamos encontrando libertação para a nossa família, nós estamos encontrando futuro para os nossos filhos, nós estamos encontrando um ministério, nós estamos encontrando algo de extraordinário da parte do Senhor. Vale a pena ouvir a voz dele, e esse mesmo Deus, ele subiu e ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai procurar aqueles que têm sensibilidade com a voz dele. Ei, eu conheço essa voz, o Senhor vem me buscar, eu conheço essa voz, ele vem me buscar. Se você quer, adora o nome do Senhor nessa noite. Há várias imitações de voz, e sabemos que há pessoas até ganham dinheiro imitando vozes, pessoas até ganham imitam voz de GPS, imitam voz de Google. Uma muito falada do Silvio Santos. Agora eu vou contar para vocês um testemunho. Uma vez tinha um amigo meu em Mogi das Cruzes, um senhor de idade, passando por a maior prova que existia. Porém, ele morava em São Paulo, na capital. Eu em Mogi, e ele tinha uma loja dentro do mercado municipal de Mogi das Cruzes. E aí um dia ele falou assim para mim assim: Luiz, ora para mim que eu não aguento mais. E eu coloquei a mão sobre ele e minha esposa estava junto. E eu comecei: Senhor meu Deus. Ele: Senhor meu Deus, abençoa esse cidadão. Ele: abençoa eu, Pai. E tudo que eu falando, ele ia imitando, ele ia remendando, tudo. Daqui um pouquinho, o Senhor me tomou em mistério. E quando eu comecei a falar em mistério, ele abriu o olho, ele não entendeu mais nada. Sabe por quê, igreja? Uns imitam voz de Silvio Santos, outros imitam voz de Faustão, imitam todo tipo de voz. Mas a do Senhor Jesus Cristo, ninguém imita. Ninguém consegue imitar a voz do Senhor Jesus. Quando você escuta aquela voz suave, macia, entrando dentro do teu coração, te dá aquele arrepio, aquela vontade de chorar, e você diz assim: eu conheço essa voz, eu estou na maior tribulação, mas essa tribulação está vindo resposta, porque esta voz me traz resposta ao meu problema, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém vai imitar a voz dele, nem o inimigo consegue imitar. Sabe por quê? O chamado dele é diferente. Ele te chamou, ele vai vir te buscar. Um dia moraremos juntos no céu e vamos dizer: Senhor, eu apregoei sobre o Senhor, eu falei da tua voz, mas eu sentia o Senhor me falar. Mas agora, Senhor, eu sei que verdadeiramente o Senhor é Deus sobre toda a face da terra, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Se você crê, dê uma boa salva de palmas para Jesus. Entenda-se que Ele está no controle. Quando Ele fala e chama Maria, eu imagino a alegria